Boa tarde, muito obrigado pela apresentação e pelo convite ao António Barujo, ao Jorge Wemmens e a todos os organizadores. Foi um convite que me deixou intrigado e, ao mesmo tempo, um desafio enorme, porque tocava, ou toca naturalmente, em aspectos que são preocupações que eu tenho na vida profissional e pessoal e que têm merecido a minha reflexão. E por isso eu também escolhi ler um texto para não me alongar excessivamente, porque é sempre mais seguro, apesar de ser difícil para mim não me comentar ao longo do texto. Eu começo por um aviso, que é uma exoneração de responsabilidade, ou utilizando agora um anglicismo comum, um disclaimer. Tudo o que direi hoje faço a título pessoal, numa reflexão que resulta de uma experiência como psicólogo, como psicoterapeuta e como professor de psicologia há mais de 30 anos. Não estou aqui em representação de qualquer organização, pese embora as tarefas de representação que atualmente assumo. Por isso, as minhas posições e reflexões são resultado de um trabalho a partir de um ponto de vista privilegiado, onde confluem as dimensões individuais, organizacionais e sociais. A nível individual, através da clínica, um lugar de expressão do sofrimento e da superação desse sofrimento. A clínica como um lugar especial em que a pessoa aceita falar de si própria, criando-se as condições para uma autoexploração e uma descoberta pessoal que revela tanto o maravilhoso como o horrível que podem coexistir em cada uma das pessoas. E lembremos de que é na clínica que vemos aquilo que parece ligeiro, como o stress, ou a ansiedade, ou as depressões, mas também lidamos com o mais acentuado destas questões, quando a desesperança humana, com o enorme sofrimento, com a vontade de deixar de existir. A nível organizacional, tenho uma participação constante e observação do funcionamento de organizações de várias dimensões, como foi referido. Tenho um bicho associativo dentro de mim que eu penso que morrerá comigo. E ainda por cima, ainda tenho uma forte implicação com a sociedade a que pertenço, procurando dar contributos e entendê-la a partir da minha formação pessoal e profissional. A proposta é vasta. Linguagens, espiritualidades, sexualidades e convicções. E procurei tocar todos os pontos. Apraz-me, desde logo, a apresentação do título em múltiplos plurais, como já aqui foi referido, porque considera, desde logo, a necessidade de contemplarmos a multiplicidade e de o pormos em equação. Na sociedade atual, trata-se de uma vivência conjunta e preferencialmente pacífica de diversas linguagens, espiritualidades, sexualidades e convicções. Só por si, esta dificuldade do múltiplo coloca desafios interessantes sobre os quais teremos de nos debruçar. Significa a assunção da expressão de uma diversidade com todas as implicações que daí resultam. Começo por uma convicção decantada da minha experiência pessoal e clínica. Tenho pouco apreço pelas grandes narrativas que preenchem os nossos espaços discursivos, sejam eles políticas, ideológicas ou religiosas. Não se trata de qualquer desprezo ou apatia em relação a estas dimensões que considero essenciais na vida humana. Receio, sobretudo, as consequências das grandes narrativas, a sua tendência totalizante, quando não totalitária, as implicações na vida das pessoas. O século XX foi um dos grandes exemplos de como as narrativas políticas dominantes se transformaram em ideologias perigosas, produtoras de guerra, sofrimento e morte. As grandes narrativas, que se assumem também como linguagens próprias, têm uma tendência para o heroico, para a eleição de uma via de superação que é geralmente vista como salvífica. Atrás desta visão vêm os salvadores, de múltiplas cores, detentores de verdades insufismáveis e de vias para a salvação, que nos são impostas como caminhos únicos. Podem ter múltiplas designações, mas têm em comum, invariavelmente, um caminho para a felicidade, que nos é oferecida por pessoas que rapidamente se instituem como paladinos dessa verdade de salvação. Podem-se depois criar estruturas ou organizações que ajudam no desígnio, o policiam e também punem os desvios do caminho eleito.
O que quer dizer com isto não é que não existam bons propósitos em algumas destas propostas, mas a tendência do ser humano para uma totalidade, para impor a sua verdade, é demasiado forte. E quando pensamos que descobrimos a salvação, passa-se com alguma rapidez à sua imposição, deixando pouca margem para a liberdade individual. O caminho para o paternalismo é curto. O discurso de que só há uma solução instala-se. Vemo-lo em muitas instâncias, e particularmente na política, onde se procura reduzir propositadamente o leque de escolhas àquela que é considerada a única e muitas vezes a salvação pelo seu caráter único. As grandes narrativas passam assim a ter uma via para a salvação, os salvadores e todos os que têm de ser salvos. Creio que estas proposições têm produzido mais mal e destruição do que bem. Produzem subserviência, obediência cega e, naturalmente, os intérpretes do grande desígnio. Lá ao longe está uma qualquer forma exacerbada de felicidade, uma ideia perigosa quando entendida como um estado final que se alcança e onde se ficaria depois de atingido. Declino estas narrativas, porque as considero unívocas, limitadoras e, em última análise, produtoras de muito sofrimento. E cheguei a esta posição muito próxima da partilhada pelo filósofo político do século XX, Isaiah Berlin, por uma reflexão a partir do individual e não pelo coletivo ou político como o fez Berlin, mas sentindo a inconsistência dos problemas e das questões. Se Isaiah Berlin aí chegou por uma vivência filosófica e política do século XX, a minha via é a do reconhecimento no individual de algumas tendências fortes do social. A diferença entre liberdade negativa e liberdade positiva encontra eco na minha reflexão. Procuro uma liberdade negativa que diminua as barreiras externas, os constrangimentos, uma liberdade de fazer, ao invés de uma liberdade positiva, ou seja, uma liberdade para fazer, mas que se senta sob caminhos que definem formas específicas de atingir objetivos fixados por uma qualquer ideia elegida como salvadora. O meu trabalho clínico leva-me a ajudar as pessoas no sentido da eliminação das barreiras internas ou externas que enfrentam, sejam as suas condições psicológicas pessoais, sejam as imposições externas que podem ser questionadas e transformadas. Não esquecendo que, muitas vezes, o que é externo é internalizado pela pessoa e serve como autolimitação. Não há pior censura do que a autocensura, quando se interiorizou de tal forma o interdito que nem se ousa pensar de outra forma. Mas entendo que o meu trabalho tem um limite na criação de condições para as escolhas das pessoas em liberdade e consciência das suas opções, sem se estender para o que se pode ser entendido como a psicologia indicar a melhor forma de viver, que eu recuso. Se é algo que a clínica mencionou ao longo de mais de 30 anos, é o dano que pode ser ficado preso a uma visão única. E aqui, obviamente, retomo o tema da apresentação. Sermos incapazes de considerarmos alternativas, desafiarmos as visões que nos são passadas ou impostas. Muito do sofrimento psicológico vem dessa tirania, aquilo que Albert Ellis chamava a tirania dos devos, e que povoa a mente de muitas pessoas com perturbação. Tudo se transforma em devo, devia e pouco, em podia ou seria desejável que. Essa pequena grande diferença entre um absoluto e um relativo. Esses devos são interiorizados pela educação, pelos diversos processos sociais e tornam-se em exigências impossíveis de comportamento que são vivenciados muitas vezes com um peso extremos e que culmina numa culpa interminável. A tarefa da psicoterapia é então a de fazer olhar noutro sentido, de permitir experimentar, ver-se de outro modo, de romper com a tirania dos devos e de conseguir descobrir novos caminhos, com menos exigências absolutas, sem significar com isso que se suprimem os deveres que todos nós temos, mas colocando-os na sua real dimensão. Por isso, a noção de culpa fica também no cerne da minha preocupação, porque as grandes narrativas são também elas produtoras de culpas quando não se adere de uma forma adequada à narrativa dominante. A culpa de não seguir a via escolhida, a culpa de não se esforçar por seguir um preceito. Com a culpa vêm as consequências, sejam as individuais sobre a forma de perturbação psicológica, em que destaca as perturbações ansiosas e nelas as obsessões e as perturbações depressivas, sejam as sociais sob a forma de afastamento, sentir que não se pertence ao grupo. Essa culpa é sentida muitas vezes como final, sem retorno, que apenas pode expiar. E essa expiação nem sequer é pensada muitas das vezes, afundando-se apenas nesse sentimento de culpa, com consequências enormes ao longo do tempo, de uma forma subreptícia, mas sempre presente na relação entre as pessoas. Entendo muito bem a necessidade de princípios e valores fundamentais e partilho-os. Não partilho uma vivência de culpa, mas a da responsabilidade.
Tenho visto demasiada destruição pessoal por via dessa culpa, sem forma de ser ultrapassada. Prefiro uma visão da responsabilização, uma visão mais construtiva, em que a não adesão a princípios nos leva no caminho de procurar ter a responsabilidade de continuar a esforçar-nos por sermos melhores, sem termos de ser perfeitos. Além disso, a responsabilização cria a necessidade de uma consequência das consequências e uma habilidade de escolher essas consequências, ainda que possam representar uma desvantagem de um ponto de vista do outro. A responsabilidade pelas escolhas deve ser o caminho para uma libertação individual, assumindo muitas vezes que essas escolhas têm inconvenientes e podem até vir a ser consideradas erradas, mas resultaram de um julgamento com as circunstâncias que se tinham no momento, sabendo que não existem escolhas feitas no absoluto e que têm sempre em conta o tempo e o contexto em que se fazem. Uma área exemplificativa é a das escolhas que as pessoas fazem dos seus percursos profissionais. Muitas vezes, demasiado condicionados por uma visão externa, família e amigos, e que leva a pessoa para uma via da insatisfação e insucesso, tantas vezes sem ter em consideração outras alternativas, porventura menos aceitos pelos outros, mas mais capazes de produzir satisfação, empenho, motivação e, com isso, sucesso pessoal. Ok, percebi. Os pedidos de mudar de vida, que tantas vezes recebemos no contexto clínico, reportam-se então a uma insatisfação muitas vezes longínqua e original, que gradualmente se acentua. E não raro, a pessoa vem escolher um novo percurso que se sente respeitar mais a sua liberdade para tentar de novo romper com os limites autoimpostos e correr os riscos da sua opção. Existem demasiados discursos que escondem propósitos de conquista de formas de perfeição. Sempre ser 100% eficaz, aperfeiçoamento contínuo, optimização, excelência, as designações que optam por uma adjetivação com o termo total, seja segurança total, confiança total, dentífrico total, são expressões demasiado abundantes que escondem a necessidade absoluta de termos algo perfeito e que criam as condições para nos sentirmos culpadamente imperfeitos e em déficit permanente de perfeição. Porque não somos apenas suficientemente bons. Qual o problema em fazer uma gestão do nosso esforço que nos coloca em patamares aceitáveis de funcionamento sem termos de estar a atingir a perfeição? Faz sentido o desgaste físico e emocional que fazemos para atingir níveis de realização sonhados e inatingíveis? E o que acontece àqueles que, por deficiência, defeito real ou percebido, ou algum processo do acaso, nunca poderão almejar a tão distinto, distante objetivo? Como os aceitaremos nessa sociedade que busca a perfeição e que cada vez estão mais distantes? Basta olhar para qualquer revista de moda e verificar como os corpos são belos, perfeitos, sem mácula, embora sem correspondência com a realidade, dadas as fantásticas capacidades dos programas de tratamento de fotografia. Claro que temos a tolerância. Caminho útil, mas incompleto. A tolerância do outro permite um convívio, mas tolerar pode ser pouco. O caminho faz-se na aceitação do outro e de si próprio. E enquanto que, de um ponto de vista mais societal, a tolerância é muito desejável e talvez o mais imediatamente possível para um grupo alargado de pessoas, de um ponto de vista pessoal, a aceitação é fundamental no reconhecimento do incompleto que somos e no desejo de continuarmos um caminho, apesar da nossa incompletude. Tarefa bem difícil, a da aceitação, mas em que se destaca a possibilidade de tomar nas mãos a transformação pessoal a partir de um ponto de partida que foi reconhecido e aceito como tal. Na dimensão das sexualidades, importa destacar as grandes mudanças no comportamento sexual durante o século XX e que continuam no nosso século. Mudanças pouco harmoniosas, por saltos, e das quais vamos tendo conhecimento pelos trabalhos de muitos autores que nos dão uma imagem pouco concordante com o pensamento dominante. Refiro-me às surpresas sobre a diversidade do comportamento sexual expressas nos trabalhos de Alfred Kinsey, Masters and Johnson, Sher Haidt e muitos outros autores que cuidaram de ajudar nestes assuntos. Ou seja, a uma visão tradicional da sexualidade juntaram comportamentos considerados inadequados ou minoritários, a masturbação, ou mesmo desvios, como estando presentes na multiplicidade do comportamento sexual humano. Estas vivências do corpo e da sexualidade estão num cerne de muitas questões que trazem as pessoas à clínica. Não partilho a ideia tradicional freudiana em que a dimensão sexual é central a todo o conflito, mas vejo na prática e na de outros colegas, na minha prática e na de outros colegas, uma procura para questões desta índole bastante frequente. Em comum, possuem elementos de grande culpabilização, por não responderem aos supostos canos do comportamento de uma sociedade, ou seja,
A distância entre o comportamento e a ideia que a sociedade tem de si, bem como das suas prescrições, é enorme. A surpresa que os estudos nos revelaram foi essa distância, mas também a forma como se escondiam essas expressões. A temática da sexualidade relaciona-se naturalmente com a expressão da afetividade e com as expressões do corpo. São elementos centrais do comportamento humano em que se cruzam influências biológicas, psicológicas, sociais e muitas outras. Mas o desconforto com o corpo ainda persiste sob muitas formas, principalmente na sexualidade, pelos interditos e interiorizados acerca do comportamento sexual. Aqui ganham importância as interdições de caráter religioso, que exigindo uma perfeição de comportamento quanto às condições para a expressão da sexualidade, ou que assim é sentida pelas pessoas, se traduzem em dificuldades de vários tipos, quando não em perturbações. Começa no desconhecimento do seu próprio corpo e das suas reações, passa por uma experimentação culpada e contínua para um envolvimento com o outro demasiado fundado em expectativas maximalistas de desempenho. Ou seja, sem autoconhecimento nem consideração de que a expressão da sexualidade é uma aprendizagem de relacionamento sujeita a muitos desenvolvimentos. Adicionam-se ainda às exigências de performance, os modelos de comportamento sexual exagerados ou a procura incessante de novidade, mesmo que não integrada nos padrões comportamentais. Os conflitos internos gerados pela adesão a princípios religiosos e pelo contraste com o comportamento sexual são constantes, vividos com culpa e resolvidos de forma penosa, seja pelo fundamento na culpa, com consequências emocionais, como a presença da ansiedade ou da depressão, seja numa ruptura com as crenças fundamentais, perdendo-se assim referenciais significativos. Todo este processo pode demorar anos ou décadas, produzindo sofrimento e comprometendo a qualidade das relações. Importa, por isso, considerar de forma diferente a sexualidade tal como é expressa e não como se entende que deve ser expressa. É evidente que existem limites postos por regras consensuais de conduta moral, mas existe um enorme espaço para a consideração da diversidade de comportamento sexual em situação liberta de crítica e de penalização. Temos de encarar de frente questões como a educação sexual, respondendo às necessidades das pessoas em formação. Encarar a sexualidade como uma das expressões mais importantes. E depois cruza-se com as questões da sociedade de consumo, que também foram aqui abordadas. É a transformação desta sociedade da afluência e com os progressos todos. Nas sociedades de consumo tudo se torna produto, já aqui foi dito, tudo é consumível e produzido para essa finalidade. As pessoas também podem ser vistas como produtos, vistas bem como as relações, levando a uma desvalorização do que é permanente pela vontade da novidade no consumo voraz do que o que é novo é sinónimo do melhor. A novidade sobrepõe-se a tudo o resto, é o triunfo do transiente. Todos os dias temos algo novo para consumir, como as notícias que nos trazem as maiores tragédias, para logo serem substituídas por outras tragédias, conduzidas a um processo de banalização dos acontecimentos negativos. Queremos mais e mais, valorizamos a quantidade sobre a qualidade, sem perceber que em muitas áreas da nossa vida a quantidade é pobre substituto para a qualidade, ou melhor, esquecendo que a quantidade não é substituto, porque quando paramos para refletir, seja por uma condição externa qualquer, como um acidente que nos imobiliza durante uns dias, ou porque procuramos ajuda na psicoterapia, encontramos de novo o referencial da qualidade. As nossas memórias evocam os momentos de qualidade, a marca diferenciadora e não a continuidade do mesmo estímulo. É tão ou mais importante o caminho que se percorre do que o objetivo a atingir, até porque ficamos irremediavelmente aquém de muitos deles, sem que isso tenha de produzir sofrimento, pois a via para lá chegar é igualmente importante e estimuladora. É uma corrida sem tréguas que não dá margem a quem não pode acompanhar, porque não tem recursos ou vontade de fazê-lo. Tem de ter mais, ser melhor, ser 100% eficaz, ser rápido, induzindo um estado permanente elevado de excitabilidade, sem consideração pelos que não conseguem ou não querem estar num carrossel que não para. Talvez possamos aprender com a questão de Italo Calvino no seu ensaio de 81 sobre por que ler os clássicos, em que as múltiplas razões para a sua leitura, entre as múltiplas razões para a sua leitura ou releitura acrescenta: é clássico o que tiver tendência para relegar a atualidade para a categoria de ruído de fundo, mas ao mesmo tempo não puder passar sem esse ruído de fundo. E ainda é clássico o que persistir como ruído de fundo, mesmo onde dominar a atualidade mais incompatível. Então veremos que as questões clássicas, não por acaso, também os temas das obras clássicas se prendem com o amor. Amar e ser amar, condições básicas do funcionamento humano, tantas vezes perturbadas, mas sempre desejadas.
condição de crescimento estruturante, apoiado, que precisa de espaço para a manifestação completa e que lida mal com os constrangimentos de condições impostas. Amor incondicional, aceitante, realizado. É claro que hoje em dia nem a psicologia nem a psicoterapia se encontram fora do alcance da tentação totalizadora. Já para não falar em todo o movimento de autoajuda, muito dele sem qualquer fundamentação científica. Trata-se de um pequeno e perigoso passo que vai da descrição à prescrição. Ou seja, porque conseguimos descortinar uma relação de causa e efeito que produz um certo tipo de resultados positivos, passamos a prescrevê-los a todos, não resistindo à tentação de converter as pessoas à nossa descoberta. Infelizmente, e a propósito de temas como a felicidade, também a psicologia se tem dedicado à procura dessas soluções e à prescrição das mesmas. Como é evidente que já expus, não partilho esse salto conceptual em que as descobertas sempre transitórias e parciais da ciência são transpostas para a vida das pessoas para uma solução one size fits all, um tamanho serve para todos. Exatamente porque não acredito nas soluções generalistas que servem para todos e pugno por encontrar na diferença outros caminhos. Penso que estes são alguns dos tópicos que merecem uma profunda reflexão. A capacidade para viver uma vida com sentido, sem necessidade de albergar uma salvação no horizonte, sobretudo aquelas salvações que rapidamente se instituem em caminhos únicos da felicidade. O papel da culpa e da responsabilidade. E as consequências da adoção de uma e outra. O valor da aceitação, mais inclusivo do que a tolerância, sem esquecer que existem limites que as sociedades partilham, como os direitos do homem. Os desafios da qualidade da experiência versus a quantidade e a importância do caminho mais do que do objetivo. Não me compete apresentar soluções alternativas de grande alcance, porque isso ia cair no que aqui venho criticar, o estabelecimento das grandes narrativas simplificadoras e tendencialmente salvíficas. Podíamos, no entanto, tentar adotar um pouco da filosofia da reparação dos vasos de cerâmica japoneses, denominada kintsugi, que repara os vasos partidos com um verniz ou laca de pó de ouro ou prata, incorporando na estética os danos do próprio vaso, sem os disfarçar, e que considera a parte rachada como o elemento mais valioso da peça. Assim, em vez de disfarçar o dano, assume a quebra, repara e torna valiosa e bela. Esta filosofia dá um papel principal à reparação, aceita que os objetos se quebram, mas que não precisam de ser substituídos por outros objetos eventualmente mais perfeitos. Devem ser preservados, com as marcas do dano bem à vista, tornando-os em algo de belo e que podemos apreciar na sua imperfeição. Há quem lhe chame a perfeição da imperfeição. Prefiro estas soluções que vão reparando os danos causados, que os elegem como elementos centrais, que dão continuidade ao que existe, sem necessidade de substituição, que aceita que a condição de vida é também a de se quebrar às vezes, mas que a reparação pode ser ainda mais bela do que a beleza original. Muito obrigado.